Muito boa noite para vocês. Estamos aqui mais uma vez no canal Paz e Bem, tratando de aspectos da nossa espiritualidade. E não por acaso, no episódio 71, né? Quem lembra aí de um pagode antigo, né? Vem me dizer que eu sou o 71. Vivemos falar de um assunto que, pelo menos nas últimas semanas, tem badalado as redes sociais por conta do tipo de trabalho que é feito, das coisas que precisam ser analisadas, que tem a ver com o bendito de um projeto de lei que tem sido aventado no Congresso, de forma a evitar que se propaguem tantas mentiras como a gente vê por aí. Mas, por isso mesmo, hoje vamos falar das famigeradas fake news, mas que basicamente nós vamos tratar por mentira, que afinal, nada mais é do que um nome bonitinho internacional para tratar disso. E o que me fica, às vezes, pensando que justamente algumas pessoas promotoras dessas mentiras, ou dessas fakes, desculpa, eu estou um pouquinho resfriado hoje, vamos ter uma crise alérgica, tem a ver com todas essas bases que muitas vezes aparentemente são descartadas no momento em que se trata de interesse próprio. E aí a gente acaba valendo uma frase que é atribuída a Maquiavel de que os fins justificam os meios. Então é um negócio bastante delicado do ponto de vista ético, que é uma da coisa que é primordial para diversos líderes religiosos, a forma como lidam com essa questão da realidade, da veracidade, da probidade, da adequação e até mesmo de uma moralidade que muitas vezes é esquecida quando é de interesse que não seja colocado em pauta. Está me dando uma vontade de espirrar, mas vamos tentar segurar, vamos ver se passa embora. E aí a gente vai lá no dicionário, novamente, quando eu tenho condições de pagar a assinatura, tem o dicionário House, que tem por origem, aliás, curiosamente, a palavra mentira já tem uma origem controversa, porque ela ocorre no latim da Lusitânia, lá no século XVI, e é uma forma dissimilada, ou seja, desassemelhada de mentida, que é particípio do verbo de mentir. Então, a gente tem aí uma origem muito controversa. E o verbo mentir em si vem do baixo latim mentire, um verbo depoente mentior, no sentido de mentir, faltar à verdade, prometer falsamente, enganar ou fingir. Tudo a ver com o sentido normal ou atual de mentira. E das oito divisões, das oito acepções, dos oito significados da palavra mentira, a gente pode trabalhar com uma que é o que se afirma com verdade, mesmo com a consciência de que não está conforme a realidade. Existem outras aqui, mas para mim essa seja a mais evidente. E no caso do verbo mentir, para mim, a que está mais adequado para o dia de hoje, para o tema de hoje, é afirmar intencionalmente ser verdadeiro o que se sabe falso, especialmente para induzir ao erro, ou enganar, que talvez seja o fato mais evidente e mais proporcional. Na Wikipédia, eu sei que muita gente, eu sou uma das pessoas também que tem bastante críticas com relação a isso, mas eu, como eu falo, sempre procuro ver coisas que são mais embasadas. Lá na Wikipédia, a gente descobre, segundo um estudioso chamado Paul Ekman, uma mentira é contada quando uma pessoa tem a intenção de enganar a outra ou fazendo deliberadamente sem notificação prévia de seu propósito e sem ter sido explicitamente solicitada a fazê-lo pelo alvo. Ou seja, resolve-se mentir num sentido, com um objetivo, mas não se coloca isso de maneira tão evidente para que a pessoa não saiba que se está mentindo. E é interessante que eles fazem um resgate histórico nesse verbete, colocando que existem nas tradições éticas e filosóficas uma divisão com relação a isso. Enquanto Platão, a princípio, permite, Aristóteles, Santo Agostinho e Kant não consideram boas coisas as mentiras. E aí a gente lembra de uma frase que é atribuída a Joseph Goebbels, no Terceiro Reich, falando que uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade.
Muitas vezes, especialmente quando a gente faz estudos históricos relativos a textos considerados sagrados, nós vamos esbarrar em situações que muitas vezes podem soar como hoje são tratadas como mentira. Porém, não podemos nos esquecer que esses textos são de uma realidade, de uma vivência que não é para os nossos dias atuais. Tem relação a registros daquela época. E o nosso problema é entender como funcionava a cabeça daquelas pessoas naquela época. E é claro, existem coisas que, quando lidamos como impossíveis de acontecerem, a gente tende a levar em conta que aquilo pode ser uma metáfora, um símbolo, como boa parte da literatura, como a gente encontra em outras doutrinas, especialmente nas nossas. Então, esse é um outro problema que muitas vezes a gente esbarra numa espécie de fundamentalismo. Então, esse fundamentalismo talvez seja também um dos pontos delicados quando se trata de espiritualidade e também de religiões em si. E aí, ainda no verbete, eles colocam que as razões morais para se tolerar mentiras têm a ver com sua maior parte em evitar conflitos. Realmente, no geral, às vezes a pessoa, você está falando, daqui a pouco você percebe que a pessoa não está falando verdade, você fica. Você não está no Congresso Nacional, você não está num local em que você, de repente, possa intervir e falar alguma coisa evidente. Eu digo uma vez que eu passei por uma situação que eu mesmo não sabia nem como agir. Estava numa fila, encontrei um conhecido, e de repente a pessoa contou com toda a força, com toda, como vou dizer, carga, parecendo que tinha visto, uma famosa que já circulou como meme por aí, de uma suposta entrevista da Carla Pérez ao Jô Soares, contando diversos absurdos. Claro, sempre colocando-a como uma pessoa despida ou desprovida de inteligência, cometendo diversas bizarrices, como, por exemplo, dizer que o hobby dela era rosa e que o prato favorito dela era tramontina, e por aí viam coisas ainda mais bizarras possíveis por conta do preconceito de ela ser loira e tudo mais. Tudo bem, ela pode não ser um primor de inteligência, pode não ter uma cultura, mas aquilo ali era absurdo demais. E diga-se de passagem, na época, o Jô Soares tinha um programa no SBT, passava no horário, como ele mesmo dizia, né? Era um horário mais pontual, a partir das 11h30, qualquer horário, ele entrava, então as pessoas não assistiam, então ficaram algumas lendas, como o próprio Jô desmentiu posteriormente com relação a isso. Mas aí no verbete, sim, e ele falou nessa fila com tanta veemência, com tanta certeza, que ficou difícil até de dizer: isso não aconteceu. Como também já aconteceu comigo, de uma pessoa mentir com tanta veemência, com tanta certeza, que eu não sabia onde enfiar a cara. E olha que foi na minha primeira reunião de pais. A mãe veio e contou uma história que eu fiquei, meu Deus do céu. E eu tinha acabado, era meu segundo dia na escola. E fiquei, a pessoa falando umas coisas que eu jamais falaria em sala de aula, ficando verde, amarelo, azul, branco, rosa, qualquer coisa. E depois eu tive que abordar. Não sei o que sua filha falou, mas eu não falei nada disso em sala de aula. Procurei nos falar o que eu apresentei, mas vocês imaginem a situação provocada contra mim numa situação como essa. Mas, continuando. Um código ético irá com frequência especificar quando a verdade é necessária e quando não é. Em tribunais, por exemplo, o processo antagônico e padrão de evidência que é aplicado restringe as perguntas de maneira que a necessidade da testemunha mentira é reduzida, de maneira que a verdade, quanto à ocasião, a questão do julgamento, supostamente será revelada com mais facilidade. E isso é tanto interessante porque eu já participei de júri e a gente mesmo, quando uma única vez participei de um júri, a gente é obrigado a assistir todos os depoimentos, mas pelo menos as perguntas que são feitas são bem elaboradas exatamente para evitar que as pessoas realmente mintam, e no caso do júri, quando vai responder, a gente também não tem muito espaço, é sim ou não, de acordo com as perguntas. Então, tanto para o julgamento quanto para quem participa de júri, a orientação é realmente muito direcionada, muito difícil mesmo de a gente conseguir fugir. E aí, continuando. A necessidade de mentir
é reconhecida pelo termo mentira social, em que a mentira é inofensiva e há circunstâncias em que existe uma expectativa de se ser menos do que totalmente honesto devido à necessidade ou pragmatismo. As mentiras podem ser divididas em classes, achei interessante isso. Ofensivas ou mal intencionadas, inofensivas e jocosas, no qual apenas ofensivas ou mal intencionadas é que são sérias. De repente pode colocar até um pouco aí do folclore popular e tudo mais, mas não queria entrar muito nesse mérito. Então, algumas mentiras que eles correlacionam, tipo o uso de eufemismos, que é aquilo de dizer, em vez de você, a pessoa morreu, você disse, ó, partiu, fechou o paletó, e outras coisas envolvidas nesse mesmo sentido, que é para evitar a menção explícita a algo desagradável. Daí, por exemplo, a gente também ter tanto tabu com sexo, e aí a gente coloca diversas coisas com relação a isso, para que as pessoas não fiquem pensando em sexo diretamente. E aí a criatividade vai longe desde que o mundo é mundo. Perguntas não sinceras sobre a saúde de uma pessoa pouco conhecida, afirmação de boa saúde em resposta a uma pergunta não sincera, e as pessoas que perguntam, com frequência, ficam bastante desconcertadas por qualquer outra coisa que não a resposta positiva mais breve possível. Desculpas para evitar ou encerrar um encontro social indesejado, que é o que mais acontece. Garantia de que o encontro social é desejado ou foi agradável, então, para não causar tanto impacto. Dizer a uma pessoa moribunda o que ela queira ouvir, pô, você vai se recuperar, você vai melhorar, sabendo que não tem jeito. E a supressão de uma quebra de tabu também é considerada também uma espécie de gatilho ou um uso de mentira. Mas vamos falar de uma que foi bastante séria e que tem aí nesse artigo, que, aliás, nesse verbete, que é o seguinte: a mentira e a atribuição de culpa são tão básicas à sociedade que é difícil estudá-las de maneira formal. E um estudioso chamado George Lakoff, na crítica a umas certas afirmações de George W. Bush, que havia feito antes da invasão do Iraque em 2003, observa o seguinte: elas são mentiras ou meros exageros, declarações desorientadoras, enganos, excessos retóricos e assim por diante. Os linguistas estudam tais assuntos. A descoberta mais surpreendente é que, para se considerar se uma declaração é uma mentira, a consideração menos importante para a maioria das pessoas é se ela é verdadeira. As considerações mais importantes são: ele acreditava nisso? Ele tinha intenção de enganar? Ele estava tentando ganhar alguma vantagem ou prejudicar alguém? Essa é uma questão séria ou trivial? É apenas uma questão de retórica política? A maioria das pessoas irá conceder que, mesmo que a declaração seja falsa, se ele acreditava nela, não estava tentando enganar. E se não estava tentando ganhar vantagem ou prejudicar ninguém, então não houve mentira. Uma pequena pausa, né? Se a gente pensando um pouco nessas visões atuais, a gente pode pegar, como eu falei, dessas pessoas que, a princípio, estavam apenas querendo contar uma vantagem, ou apenas contar uma pilhéria, tirando aquela mãe que veio me constranger perante todo o corpo de pais e professores. Não tinha uma coisa, era uma coisa trivial, mas essa questão de me colocar contra o corpo todo, um professor recém-chegado, é sério demais. Se tinha uma intenção, talvez, de abrir uma outra questão aí envolvida, não sei dizer, isso já tem quase 18 anos. Mas a questão que eu gostaria de pensar é pensando exatamente nas fakes que são espalhadas e que se tornaram abundantes a ponto de terem serviços de tentativas de desmentir, mas que já ganharam uma espécie de antídoto para a bolha que fica nesse mundo de fakes, dizendo que essas pessoas são pagas para mentir, ou seja, os que desmentem são pagos para mentir. E o pior é que muitas vezes esses grupos ou essas empresas que realizam esse serviço social, realmente, em alguns momentos, acabam errando nos desmentidos. Melhor exemplo foi quando o Lula, ainda na cadeia,
recebeu um terço diretamente do Papa Francisco e até mesmo o serviço da igreja aqui, a princípio, havia dito que isso era uma mentira dos jornais de esquerda. E qual não foi a surpresa? Que era verdade. Então, só por aí, a gente vê que a grande mídia muitas vezes erra e, o que é pior, não desmente. Deixa como está, que seria, a princípio, menos. Complicado, né? Pedir desculpas, né? Erramos. Só que determinados erros, como foi, por exemplo, no caso da escola base, levou à falência, à morte, à depressão. Enquanto outras pessoas guerreiras conseguiram superar esses desafios. E hoje, como por exemplo, nós temos aqui um presidente da República que superou essa guerra híbrida. Mas é claro que a guerra continua. E continuando a palavra do George Lakoff. Se foi uma mentira a serviço de uma boa causa, então foi uma mentira social. Se foi baseada em informações falhas, então foi um erro honesto. Se estava lá apenas para a ênfase, então foi um exagero, como as mil e uma utilidades de determinado produto. Essas desculpas figuram entre as defesas de administração. A boa causa, libertar o Iraque. A informação falha da CIA. A ênfase, o entusiasmo por uma grande causa, a guerra. Embora haja evidência de que o presidente e seus conselheiros sabiam que a informação era falsa, eles podem rechaçar o uso com as palavras com M. As falsidades foram reveladas a eles, e elas, em si mesmas, não importam muito para a maioria das pessoas. E, de certa forma, o que acontece com todos os países que também a nossa imprensa trata como malvadas. Afinal, falar bem da China, falar bem da Coreia do Norte, falar bem do Irã, da Venezuela, de Cuba, que pecado. Afinal, são inimigos do Império. Então, para que vamos falar bem desses lugares? E é claro que vocês já devem ter ouvido coisas bizarras desses lugares, e que, mais do que qualquer coisa, soa muito incrível, pois afinal é quase impossível que aquilo aconteça nesses lugares. Porém, como diria Chapolin Colorado, não contavam com a minha astúcia. O que acontece nesses momentos? Você tem uma questão que é a autoridade que essas pessoas liderando comunidades religiosas acabam impondo a todos os seguidores. Então, esse é um patamar que precisa ser levado em conta e que, no próprio verbete, nós temos um acréscimo. Qualquer um que aceita como verdadeira afirmativa de que o regime em vigor era uma ameaça inevitável àqueles que pereceram combatendo, ou aquelas vidas, ou aqueles cujas vidas estão em risco como consequência da invasão, teria uma probabilidade muito menor de considerar agravar o conflito no momento mais conveniente, ser qualquer tipo de traição. A perspectiva do bom senso conservador, com frequência se baseia nesse tipo de suposição de certeza. Como o próprio ex-presidente falou, depois de toda aquela invasão não ter encontrado arma química alguma, ele disse que a Terra estava mais segura sem Saddam Hussein vivo. Será? Como está o Iraque hoje? Como está a Líbia hoje? Como estão diversos países que passaram por revoluções coloridas? E hoje nós temos uma situação preocupante nas Américas, que enquanto você teve uma onda vermelha, você teve líderes mais combativos. E hoje temos líderes pragmáticos, mas que foram eleitos em condições muito adversas e muitas vezes com bastante ameaça e instabilidade para haver a manutenção dos governos como gostaríamos. O melhor exemplo foi o que aconteceu há pouco tempo no Chile, que foi já, desde o início, uma eleição complicada, no sentido de ter havido uma espécie de golpe, se é que a gente pode dizer assim, em que se retirou o candidato que teria melhores condições de governar, colocaram alguém que, em vez de ter um discurso mais radical, colocou alguém mais pragmático, que era, de certa forma, para perder a eleição, e não tem conseguido, de maneira a
trazer para a população aquilo que era mais adequado, e no final das contas, agora, que era o sonho de rever a Constituinte pela segunda vez, antes que era um Congresso, uma Assembleia Constituinte majoritariamente de centro-esquerda, agora temos um Congresso majoritariamente, uma Assembleia Constituinte, ou um Conselho Constituinte, praticamente à extrema-direita. Ou seja, podemos sair daí uma situação de uma Constituinte muito pior do que a anterior. Ou melhor, a que está em vigor, já que a anterior teve lá os seus problemas exatamente por conta disso que nós estamos falando. E aí, continuando aqui, ainda no verbete. Mas se conflitos que são agravados são escolhidos devido a alguma ideologia, é difícil ver como isso difere da simples lógica de o poder torna certo. E segundo Robert Feldman, as mentiras de políticos que se aparentam positivas para sua base de apoio são permanentemente justificadas em prol da percepção pessoal de mundo de cada eleitor. E é por isso que muitas vezes nós vemos os políticos adequando seus discursos para cada situação. E não somente políticos, a gente vê também determinadas lideranças religiosas fazendo o mesmo. Para um determinado público ele fala de um jeito, para determinado outro público ele fala de outra maneira, e por assim vamos caminhando. Então, da mesma forma como estupro, eu fiz também aqui uma pesquisa de campo, pensando de que bases nós podemos ter para ver até que ponto determinadas situações envolvendo a mentira ou as fakes são aceitas, porque afinal são justamente as religiões que procuram pautar a verdade, ou pelo menos passam para a gente a ideia de que a verdade tem que pairar acima de todas as coisas. E aí, o que nós temos? De acordo com o site biblia.com.br, que a princípio é de até matriz protestante, eu preferia até pegar logo desse povo, no qual a gente tem muita dificuldade, em que no artigo "O que a Bíblia diz sobre a mentira?", uma interrogação, temos aqui umas citações. Em Efésios, capítulo 4, versículo 25, podemos dizer aqui, a carta de Paulo aos Efésios, nós temos o seguinte, detalhe que é uma carta deutero-paulina. Ou seja, ela não foi escrita, não é considerada uma carta legitimamente escrita por Paulo, mas está lá na Bíblia. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade de cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. E ele lembra que o 9º mandamento proíbe a mentira, conforme está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Então, temos outros também, com atribuído a Jesus, carta de Paulo aos Colossenses, se não me engano, essa é considerada legítima. Não mintais uns aos outros, pois já que vos despistes do homem velho com os seus feitos e vos vestistes do novo, pois que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E aí tem mais também um provérbio de Salomão, capítulo 12, versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Ainda na Bíblia, já pegando o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, o pai da mentira é o diabo. E aí o trecho destacado. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E também nos Salmos, eu acredito que esse seja atribuído a Davi, porque na verdade a gente tem outros autores também, que é o Salmo 101, versículo 7. O que usa de fraude não habitará em minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. E ainda temos o Apocalipse, que é, como diriam os historiadores, de João de Patmos, e não o João Evangelista. Mas, de qualquer forma, quem puder depois ver lá a playlist de Jesus Histórico do Pedrinho Vasconcelos, pode procurar Deixa Vitarese, mas, de qualquer forma, é um livro sagrado. Está ali na Bíblia de todas as pessoas que usam esse livro.
como base. Então está lá. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Olha que maravilha! Será que alguns pastores, alguns padres também estariam? Será que alguns cristãos também estariam nessa? Então, a gente tem aí essas outras questões aí bastante envolvidas. Ainda diz o seguinte: se dizemos que somos cristãos, mas não obedecemos a Deus, somos considerados mentirosos. Então, a gente precisa colocar, como está na primeira carta à Bíblia de João, capítulo 2, versículo 4. Olha lá. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E segundo também aí a carta de Tiago, capítulo 3, versículo 14. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem tais contra a verdade. Para fechar, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda injustiça. Isso é para dizer que, se nos arrependemos genuinamente pela graça de Deus e confessarmos os nossos pecados, está aqui no texto. Deus é fiel em nos perdoar todos os pecados. Será que depois de matar 700 mil pessoas, e confessando que mentiu, está perdoado? Será que depois de promover tantas desgraças, como, por exemplo, na questão da escola base, ou em outras situações, colocar as pessoas em situação de constrangimento, linchamento, por conta de mentiras, fakes. Será que nós estamos ali? Deus vai perdoar assim? Mas há um caso polêmico que o pastor Oséias Moura, doutor em teologia bíblica, nesse mesmo site, colocou no seguinte artigo: é a mentira justificável em algumas situações? Por quê? Eles destacam duas situações. A primeira é que Deus teria aceitado o emprego da mentira no caso de Raabe, conforme está no livro de Josué, capítulo 2, versículos 3 a 7, e até orientar o profeta Samuel a mentir, conforme está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 ao 4. Então vamos ver o que ele diz aqui. Ele diz simplesmente que a Bíblia não apoia o emprego da mentira em nenhuma situação e acredita ao diabo, como a gente já comentou aqui. Mas temos a mentira de Raabe, que está nesse texto que eu falei. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entrar na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. E depois até ele, e de após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera, entre as canas do ninho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho, e dá aos vãos do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. E aí, o que é colocado? Para as palavras desse doutor em teologia bíblica. Raabe sabia que eram aqueles dois espias, conforme suas próprias palavras ditas no versículo 13, capítulo versículos 8 e 13º. Então, como fica em sua evidente mentira, mesmo que fosse para salvar sua própria vida e a dos dois israelitas? O fato de sua mentira ser mencionada na Bíblia é uma indicação de que Deus a teria aprovado? Olha a argumentação. Primeiramente, devemos nos lembrar de quem era Raabe, uma cananeia, prostituta adoradora de ídolos. Ou seja, ela não estava dentro do âmbito, na época não existia cristianismo, mas não estava dentro do âmbito dos salvos, digamos assim. Então, podemos dizer que ela, de acordo com ele,
não precisaria ter obedecer aos mandamentos. Olha o que ele coloca aqui a mais. Não devemos, pois, cobrar dela mais do que poderia dar. Ou seja, não podemos julgá-la à luz do conhecimento que tinha Israel, ou melhor, que Israel tinha de Deus, e do que era certo ou errado. Ela agiu como uma típica pagã teria agido. Mas será que os pagãos mentem? Bom, continuando. Nos Atos, ele diz, até cita aqui, que nos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, nós temos: para o cristão, uma mentira pode ser justificada, porém, para uma pessoa como Raabe, a luz vê gradualmente. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Ou seja, antes de você se converter, que é isso que está nos Atos dos Apóstolos, você pode fazer o que quiser. Depois que você se torna uma pessoa adepta da palavra, a princípio você não poderia mais mentir. Mas será que depois de ter feito isso e continuar mentindo, está dentro? Vamos continuar com o artigo. Deus aceita o que é sincero e honestamente praticado, mesmo quando misturado com fragilidade e ignorância. Deus nos aceita como somos, porém devemos crescer na graça, conforme está no segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Isso é um comentário que está na Bíblia, ou melhor, comentário bíblico adventista do sétimo dia, nesse volume 2, página 183. Então, ele se baseia aí para poder justificar essa mentira de Raabe. Então, a princípio, estávamos relevando pelo fato de ela não ser uma judia, não ser uma pessoa adepta das palavras de Deus, conforme foi colocado. Nós temos um outro caso, que é o caso de Samuel, que dizer, segundo ele, é mais difícil de entender do que o de Raabe. Samuel era israelita e também profeta de Deus. Como pôs entender a instrução da divina a ele relatada no texto citado? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre este Israel? Encha um cisto de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vem para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que há de fazer e ungir-me-ás a quem eu tenho de designar. Fez, pois, Samuel o que disseram o Senhor e veio a Belém. Saíram de encontro os anciãos da cidade, temendo, e perguntaram: é de paz a tua vida? Adivinha quem respondeu? Aqui não tem. Segundo o nosso pastor. Esse é um caso de informação incompleta, ou seja, Samuel não devia dizer naquele momento tudo sobre a sua visita a Belém, visto que o rei Saul poderia matá-lo e também aquele que seria ungido, no caso Davi. E quem sabe até toda a família de seu pai, Jessé. Ao dizer para os anciãos de Belém: vim para sacrificar ao Senhor, Samuel não estava mentindo, pois havia ido até Belém para isso. Só que naquele momento não devia revelar o objetivo maior de sua visita, que era ungir um novo rei. De acordo com o que está escrito aqui. Não era do próprio comentário adventista. Não era do interesse público que a unção de Davi fosse conhecida naquele momento. Então, podemos dizer que ele não mentiu, mas omitiu. Esse é também, como diria, sim, uma mentirinha. Será? Se a gente parar para pensar que muitas vezes, quando a gente está em sala de aula, a gente não pode dar toda a informação, porque às vezes não tem capacidade, é uma coisa. Mas mentir, será que é uma mentira? Então, a gente vai para aquelas ideias um tanto quanto difíceis. Mas aí nós temos um caso que entra naquelas discussões que, na verdade, não terminam, porque, a bem da verdade, a gente sabe que há problemas de documentação e até mesmo de colocar veracidade em tudo que tem ali de forma científica. E aí eu gosto muito quando o Desta Vitaliese fala da questão do plano teológico e do plano histórico. Então, o cuidado que a gente tem que ter é esse. A razão nos manda que a gente, pelo menos,
O que eu gosto muito desse discurso é esse. A gente tem que separar o que é teológico e o que é histórico. O problema é se a pessoa só fica no plano teológico e, a partir daí, manipula as pessoas conforme ele considera adequado e conveniente à sua posição. Esse é que é o grande problema. E, no geral, nessas lideranças, e a gente percebe nas entrelinhas essa manipulação. Ou seja, de que forma a gente vai tentar justificar o injustificável. Ainda mais colocando aí pessoas importantes para a história das doutrinas cristãs e judaicas. Então, é um caso bastante delicado com o qual a gente lida. E aí, pegando esse gancho, puxei também uma questão no judaísmo. E aí eu peguei de um site chamado Morachá, em que nós temos as palavras de um rabino Abraham Cohen, da sinagoga Beit Yaakov, de São Paulo. Ali, ele fala o seguinte: o judaísmo defende a existência de uma verdade única e absoluta, sendo que o ser humano pode até um certo nível chegar a alcançá-la. Ele disse que o Rabi Nachman de Breslav afirmava que a verdade é uma só, mas muitas verdades são mentiras. O que faz a gente parar para pensar o que é verdade em si? E se pensarmos nas fake news, que hoje usam determinados sites de extrema-direita para trazer como base, a gente esbarra realmente em situações bastante delicadas e várias controvérsias. E o que ele diz? O Talmud, que é uma outra obra muito usada pelos judeus, afirma que o selo de Deus é a verdade. O eterno é a fonte de todas as virtudes e da absoluta perfeição. Por que então o selo de Deus é a verdade e não um dos outros atributos divinos, como a compaixão ou a justiça? De acordo com o sábio Maharal de Praga, isto demonstra que, assim como Deus é único, a verdade também é uma só. E assim como Deus é imutável, também a verdade o é. Todos os outros atributos são, de certa forma, relativos. Ao encarar uma situação específica, podemos demonstrar pouca ou muita compaixão, pouca ou muita paciência. Mas quando se trata da verdade, não há verdade parciais. Ou ela é ou não é. Como reconhecer, então, a verdade? E aí ele pega a definição da Aurélia, eu peguei do Howard, concorrente. Ele disse que, nesse dicionário, verdade é conformidade como o real. Isto é bastante complicado na visão desse autor, já que determinar o que é ou não real não é tarefa simples. O que é real para uns, por exemplo, anjos e alma, pode não ser para outros. Daí a questão da ciência, por exemplo, não aceitar a questão espiritual. Ela fica apenas com a matéria, que para ela é segurança. E a parte espiritual acaba ficando com as religiões. E nessa briga, às vezes a gente fica naquele patamar meio que num lugar eu ajo de um jeito, no outro eu ajo de outro. Às vezes pode ser hipócrita, às vezes é apenas uma adequação na nossa cabeça e com esses discursos antagônicos. Mas continuando. Segundo essa definição, para determinar o que é verdadeiro, necessitamos conhecer muito bem a realidade. Aqui é um ponto muito importante quando a gente trata daquele assunto que a gente começou no início, falando, por exemplo, dos países inimigos, mas também das fakes que circulam por aí. Nem sempre é possível a gente conhecer tão bem determinadas coisas, mas é importante que a gente procure conhecer melhor. Igual de vez em quando chega uma coisa do tipo, como aconteceu no final de semana, que é relativo ao Dia das Mães, falando que ia ter 58 mil pessoas soltas numa espécie de saidinha do Dia das Mães, o que se revelou ser falso. Então, a gente precisa realmente ter cuidado com essas coisas. Como as leis que circulam e as pessoas pegam. O próprio pele das fake news tem sido colocado com várias mentiras, porque as pessoas fazem um carnaval e não param para ler o que está escrito ali. E mesmo quem lê, a gente sabe que a leitura jurídica exige um pouco mais de abertura, porque, vamos ser bem sinceros, as pessoas que lidam com o direito sabem muito bem onde a lei escapa, onde ela burla. Então, a gente precisa ter essa noção também quando determinadas coisas estão ali passíveis de nossa análise. E como elas chegam muitas vezes já organizadas de forma a querer nos convencer de alguma coisa,
Só nos resta realmente estudar, procurar entender, para até definir aquilo que é real e aquilo que é uma fantasia, e o que é pior, muitas vezes distorcida, para nos convencer de alguma coisa terrível. Então, nos diz aqui o nosso querido Rabino. Como consegui-lo? Como distinguir o que é real? Como separar o fato concreto da opinião subjetiva? Como distinguir aquilo que é real de verdade daquilo que é apenas o fruto de uma visão pessoal ou da crença de um determinado grupo de pessoas? Ilustrando-o como um exemplo. 4 homens cegos encontram um elefante. O primeiro agarra a pata do animal e acredita ter agarrado um tronco de árvore. O segundo segura a cauda e pensa tratar-se de um chicote. O terceiro toca a trompa do elefante e jura tratar-se de uma mangueira. Enquanto que o quarto homem apalpa o lado do corpo do elefante e tem certeza de que se trata de uma parede. Qual a moral dessa história? Muitas usam esta palavra para explicar que tudo na vida é relativo. Outras usam-na para exemplificar como agem diferentes povos. Cada povo tira suas próprias conclusões diferentes entre si e, presumindo estar com a razão, luta para impor a sua verdade. Mas cabe a pergunta: o elefante existe? Naturalmente. O elefante é real e ali está. É uma realidade objetiva e independente de qualquer opinião. A verdade não muda. É uma só, incontestável. Ainda que a maioria não concorde com a mesma. Então, teriam errado os 4 cegos, tiraram suas conclusões sem ter informação suficiente. Esse é o ponto. O que então deveriam ter feito? Deveriam ter compartilhado as respectivas impressões e, unindo as partes, obteriam uma visão. É claro que não seria uma visão física, mas da imaginação. Mas teriam, assim, uma ideia mais clara e objetiva do elefante. Daí chegar à identificação do elefante, pouco faltaria. Quando isolamos uma única informação de um conjunto, muito provavelmente a análise resultante será distorcida. Imaginem um pai que, ao entrar no quarto das crianças, vê o filho se aproximar para bater na irmãzinha. O pai punia apenas o filho, mas o que ele não viu foi que a menina havia provocado o irmão pouco antes de ele chegar. Para descobrir a verdade e fazer justiça, precisamos analisar o todo. E aí eu só separei mais um trecho desse grande artigo do Rabino. A verdade é complexa, multifacetada e, por vezes, muito difícil de ser depreendida. No entanto, não é relativa, é objetiva e real. Quando face a uma questão qualquer assumirmos o compromisso e a franqueza de descobrir o maior número possível de informações sobre a mesma, passamos a ter um retrato mais claro da realidade objetiva. Ou seja, só estando constantemente abertos a desvendar as partes do enigma, na busca do conjunto completo, pelo todo, chegaremos à verdade. Então, não adianta a gente simplesmente ficar com uma parte. A gente precisa realmente, como também pegando dentro do âmbito como posso dizer, do âmbito do que eu havia comentado aqui, a gente precisa realmente analisar para ver em que ponto a gente precisa colocar. É uma questão crítica, ou seja, a criticidade tem a ver com você conhecer profundamente as coisas para a gente entender o que é real e o que é passível de questionamento. Por isso que muitas vezes somos considerados chatos. Porque, no geral, a gente que é de esquerda é chato, porque a gente é pessoal que questiona, que indaga. Então, por isso que, especialmente esse pessoal da extrema-direita e várias religiosas têm raiva da gente. E, especialmente como religiosas de esquerda, a gente também deve colocar isso em pauta. Porque não é que a gente queira formar uma religião própria. Temos aqui no próprio canal Brasileiro diversas, e aí também pedimos para vocês curtirem e compartilharem nossa programação, nossa live e tudo mais, mas eu sei que isso é um dos pontos que realmente incomodam. O questionamento, muitas vezes, é considerado um inimigo, e isso é preocupante, porque você considera inimigo justamente aquele que está ali para ajudar, para te ajudar aí. Quantas coisas a gente conseguiu derrubar ao longo do tempo, sabendo, demonstrando a veracidade. E tem coisas que realmente podem fazer sentido. E, claro, podemos dizer, tem muito chato dentro do movimento da esquerda, sim. Mas, de qualquer forma, e é claro, temos também as pessoas que se consideram ateias e materialistas. Mas temos as pessoas que temos aqui exatamente para a gente pensar
na justiça social e na maneira de a gente vencer esses desafios. E por isso que insistimos e persistimos no nosso trabalho aqui. Uma outra que eu gostaria de trazer, que é de um outro rabino, que é Rubens Sternstein, é licença para mentir. A tradição judaica é conhecida, entre muitas outras regras, pelos 10 mandamentos, e eles incluem a proibição de mentir. Todavia, os patriarcas Abraham e Isaac mentem sobre suas esposas, dizendo que são suas irmãs. O patriarca Yaakov mente sobre a sua identidade e diz a seu próprio pai cego que ele é seu irmão. Até o próprio Deus, ao reportar a Abraão sobre o riso de Sara diante de sua possível gravidez aos 90 anos com um marido de 100, diz que ela riu somente de sua própria velhice e não da de seu marido. Também o próprio Deus, quando o profeta Samuel mentir, quando se dirige a coroar Davi, dizendo que vá cuidar de ovelhas. No Pai Achá da semana, os irmãos de Yosef contam uma mentira, dizendo que o patriarca Jacó, o pai deles, mandou ele perdoar os irmãos por tê-lo vendido como escravo. Yosef também altera a verdade ao dizer que não foram eles que o mandaram ao Egito, senão a providência divina para salvar eles e outros povos. Será que a tradição judaica prega a verdade e a mentira ao mesmo tempo? E aí ele diz o seguinte: na literatura talmúdica posterior à Bíblia, se diz que uma noiva deve ser sempre dita de bonita e bondosa, independentemente de como se vir. Essa mesma literatura estabelece que o mundo se sustenta sobre 3 pilares: justiça, verdade e paz. Os comentaristas dirão que os casos citados quase são todos casos de alterações da verdade e não de mentiras completas, pois as esposas eram meio-irmãs, Jacob tinha comprado o direito de ser irmão primogênito, Sara tinha irido também de si, e Samuel podia cuidar também das ovelhas no caminho à coração de Davi. Vocês vejam uma articulação aqui para poder justificar as atitudes. Mas, continuando. A justificativa principal, porém, seria que se trata, em todos os casos, do confronto entre as verdades e os outros valores. A vida, a paz, a bênção. Não se trata de mentiras banais, e sim de conflitos entre valores bons e excludentes. A verdade completa arriscaria a vida ou a paz, por exemplo. Então, aqui, meia verdade, meia mentira, será? Continuando. Alguns perguntarão se será possível a vida, a paz, a bênção sem verdade. Outros dirão, será possível a vida, a paz, a bênção, a justiça apenas como verdade completa e absoluta? O Talmud é uma tradição especializada em mostrar a diversidade de verdades possíveis dentro de um texto ou de uma história de um Deus, de uma pessoa. A Torá insiste em não se auto-enganar, em ser sincero e autêntico, ao menos com si próprio, com o divino mais interno. É possível tanto Yosef como seus irmãos tenham cumprido essa narrativa com esse conceito. Todos sabiam tudo o acontecido. A verdade das intenções passadas, dos medos atuais, das certezas futuras. E resolveram ler a realidade do modo mais construtivo e pacificador. Escolheram contar a si próprios que a história vivida com as suas dificuldades e misérias era necessária para que haja perdão, reconciliação, sustento e crescimento. Os rabinos dizem sobre a beleza da noiva que também é relativa e sempre pode existir de algum modo. Eles até atribuem a Deus verdades tensas, repletas de aspectos controversos. Então, esse rabino vai para um outro caminho, falando de que determinadas situações podem ser uma alteração da verdade e não uma mera e deliberada mentira. Enfim. Há uma questão polêmica também que contém na pesquisa, que é sobre a questão do mundo muçulmano. Nós temos aqui uma característica da religião muçulmana que é taqiya, ou seria a permissão para mentir.
E eu até vi num portal chamado Portal Conservador falando que o Islã é a única religião que permite a mentira. E é claro que eles fazem um carnaval, a gente sabe muito bem que tipo de postura eles defendem, mas aqui nós temos uma visão de uma pessoa de dentro do Islã, naquele mesmo site, Iqara Islam, e que temos o seguinte, delineado pelo autor, o nome do autor não está aqui, mas eu achei muito interessante esse texto, que está lá como base. A Taqiyya está presente no Alcorão e foi dada por Alá aos muçulmanos, que eram obrigados a renegar sua fé sob ameaças, punições, tortura e morte. Sua prática é enfatizada no xiismo, mas também está presente no sunismo, ou no Islã sunita. Os grupos extremistas usam a taqiyá de forma diferente dos princípios empregados pelo Alcorão, de acordo com esse estudioso. O uso histórico da dissimulação mostra como é de fato empregada no Islã tradicional. E eles esclarecem que taquiá é um termo árabe que significa prudência, temor ou cobertura, e que ficou bastante conhecido nos dias atuais, especialmente em teorias conspiratórias anti-islã, que denunciam esta palavra como se os muçulmanos tivessem permissão de mentir indiscriminadamente sobre religião, a fim de alcançar os seus objetivos pessoais de disseminar a fé, converter pessoas e destruir inimigos. Outro termo usado, parecido que é usado no Islã, é kitman, que se pode significar dissimulação e que também se refere ao ato de ocultar suas convicções pelo silêncio ou pela omissão. Durante o início da revelação em Meca, os muçulmanos foram perseguidos por causa de sua fé, algo que aconteceu também com o cristianismo e acontece curiosamente hoje com outras doutrinas, como, por exemplo, as religiões de matriz africana aqui no Brasil. Mas, continuando. Muitos foram assassinados, outros foram obrigados a renunciar ao Islã. Por causa disso, Alá aliviou o fardo dos seus fiéis, permitindo que eles pudessem omitir sua religião e suas convicções quando houvesse perigo de vida. E a base é no Alcorão, capítulo 3, versículo 28. Que os fiéis não tomem por confidentes os incrédulos, em detrimento de outros fiéis. Aqueles que assim procedem, de maneira alguma terão auxílio de Deus, salvo se for para precaverdes e vos resguardardes. Finalmente veio o espirro. Durante este período, o companheiro do profeta chamado Amar bin Yassir foi coagido a abandonar a sua fé e torturado, chegando ao ponto de ver os seus pais serem martirizados por rejeitarem os ídolos pagãos de Meca. Nesta ocasião, Alá revelou o seguinte versículo: aquele que renegará Alá depois de ter acreditado, salvo quem houver sido obrigado a isso e cujo coração se mantiver firme na fé, e aquele que abre o seu coração à incredulidade, esses serão abominados por Alá e sofrerão um severo castigo, conforme está no Corão. Eu acho que é livro 16, o capítulo 16, versículo 106. Que o Alcorão, assim como a Bíblia, tem vários livros. Esses versículos são parte da base teológica que justifica a omissão de convicções religiosas. A partir dela, os eruditos da religião entendem que, em alguns momentos, mentir para salvar vidas é permitido. No entanto, há regras para seguir e, dependendo da situação, podem existir alternativas melhores. E aí ele vai explicando. No caso, os xiitas sempre foram um ramo minoritário. Logo no início do califado abássida, durante o período medieval, eles começaram a ser perseguidos. Isso os levou a esconder a sua fé e seus ensinamentos diante de situações em que havia vidas em perigo, e a fim de protegerem a si próprios e até a existência de sua doutrina. A dissimulação acabou se tornando algo importante para os xiitas, sendo permitida em qualquer interação e podendo ser usada até mesmo com outros muçulmanos, tanto para evitar a opressão de possíveis inimigos sunitas, quanto para não difundir ensinamentos místicos entre aqueles que ainda não eram iniciados. A prática, no entanto, é proibida quando há risco de perda de vida de inocentes. Já no Islã sunita, a taqiyá não pode ser aplicada como muçulmano e só pode ser feita sob alguma coação, que em árabe significa iditrar. Em situações como essas, é permitido ao fiel não somente ocultar a sua fé,
mas também renunciar a alguns princípios, como, por exemplo, comer carne de porco quando há risco de morrer de fome. Embora negar a fé sobre alguma coação seja permitido no sunismo, não é algo necessariamente obrigatório. Na história, há exemplos da prática de taquiá que já foram dados e mostram com maior clareza como é executada segundo os princípios da ortodoxia sunita. Um dos primeiros foi no ano 813, e aí temos que lembrar que é o calendário árabe, durante o califado abássida, quando Manum assumiu o poder e ordenou que os teólogos aderissem à teologia mutazilita. Os mutazilitas pregavam uma interpretação racionalista do Islã, aderindo a princípios que são heréticos na perspectiva do sunismo tradicional. O principal deles é que a doutrina que afirma que o Alcorão seria algo criado, isto é, que a palavra de Deus não seria eterna junto ao Criador. Manu ordenou que os teólogos que não aderissem ao mutazilismo fossem ameaçados e presos e até mesmo mortos. Nesse período, os estudiosos sunitas ocultaram suas verdadeiras convicções para preservar o ensinamento da doutrina e poupar suas próprias vidas. A taquiá foi amplamente praticada a partir de 1492, quando os reis católicos conquistaram a Península Ibérica e até então o território islâmico de Al-Andalus. Para escapar da Inquisição, muitos muçulmanos omitiram sua fé e continuaram praticando-a em segredo, como muitas pessoas cristãs acabaram fazendo também na época da perseguição do Império Romano. Em 1504, o mufti sunita Ubaid Allah al-Aharani, da escola Malik em Corã. Gente, perdão, um momento, por favor, que eu acho que houve um problema aqui. Voltei, espero que o som esteja funcionando. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Sim, está funcionando, isso é bom. E aqui a gente consegue. Simplesmente o YouTube faz isso de vez em quando. Não estamos aqui no YouTube, mas no momento da gravação, mas eu estava vendo um programa no YouTube e do nada ele começa, sabe Deus por quê. Então, esse sunita emitiu uma fátua permitindo que os muçulmanos fizessem uso extensivo da táquia para manterem sua fé. A lei islâmica proíbe a conversão, exceto em casos de perigo mortal, e mesmo assim exige retratação o mais rápido possível. O posicionamento desse sunita foi um caso excepcional e divergiu da maioria dos eruditos anteriores de sua jurisprudência. Então, a gente encontra aí essa questão. Mas, para encerrar a parte do Islã, temos aqui também no mesmo site, e o autor também nesse âmbito falou o seguinte: muçulmanos podem mentir ou quebrar seus acordos. Só tem um trecho que eu gostaria de destacar. Não é permissível que os muçulmanos mintam para expandir uma causa islâmica ou política. Em vez disso, a veracidade é uma virtude islâmica que leva ao paraíso, e somos todos incumbidos de sermos verazes com todas as pessoas. Para a gente caminhar para o encerramento, o programa, como você está ficando um pouco mais longo, no budismo, a gente tem, de acordo com o templo Zulai, o budismo tem 5 preceitos, que é da moralidade budista: não matar, não roubar, não mentir, não ter má conduta sexual e não se entorpecer com álcool ou drogas. E justamente sobre não mentir, que é o tema de hoje, nós temos o seguinte: não sei como foi a adesão de budistas, se temos budistas bolsonaristas, por exemplo, mas nós temos aqui um caso para a gente entender. A definição mais simples de mentir é não dizer a verdade. A mentira pode ser também qualquer tipo de enganação, duplicidade, falsidade, distorção ou informação errônea. Trata-se de uma ofensa muito grave, porque a vida, a confiança das pessoas, as leva a duvidar das suas próprias intuições. Os principais tipos de mentira são 2: por omissão ou intencional. Veja aqui que, enquanto os cristãos e os judeus tentam passar que a omissão seria
ter mentira, aqui o budismo já classifica a omissão também como mentira. E aí nos diz o seguinte: a mentira intencional é aquela inequívoca, praticada com o propósito de enganar alguém. A mentira por omissão é a sonegação de informações com o intuito de enganar alguém. Os dois tipos são muito graves, ambos geram sério karma negativo. As mentiras podem ser classificadas em 3 categorias: grandes mentiras, mentiras graves e mentiras de conveniência. Considera-se que a pior mentira é alguém se dizer iluminado quando não é, ou alegar que pode, perdão, é porque o texto está meio confuso, pode ter poderes paranormais que não tem. Se esse tipo de mentira for contada por um monge ou uma monja, a ofensa é ainda mais grave. Então, a coisa sempre pesa mais para o lado de quem é profundamente religioso ou é uma das pessoas que ministram toda a parte da religião budista. Mas, de qualquer forma, se pensarmos nessas pessoas que promovem os fakes, não somente promovem como distribuem, então a gente está aí diante de uma situação bastante delicada. Continuando. Mentiras menos graves são todas as outras. Por exemplo, alguém dizer ter visto que não viu, ou que não viu algo que viu, ou dizer que ser falso o que é verdadeiro, ou ser verdadeiro o que é falso. Então, as fakes aí já perderam completamente aí no âmbito da visão budista. Um exemplo de mentira de conveniência seria não revelar a um doente doente terminal a gravidade de seu estado, ou amenizar a verdade para evitar que uma criança sofra um mal psicológico. Na mentira de conveniência, importa levar em conta a intenção que nos inspira e a avaliação que fazemos dessa intenção. Se tivermos certeza que causaremos mais bem do que mal com a mentira, então não estaremos violando o preceito. E aí ele pega como base o Tratado sobre a Perfeição da Grande Sabedoria. Aquele que ilude primeiramente aquele que mente ilude primeiramente a si próprio e depois aos outros. Trata a verdade como se fosse falso e o falso como verdadeiro. Confundindo totalmente o verdadeiro e o falso, não se consegue aprender o que é benéfico. Ele é um recipiente tampado no qual a água limpa não pode ser despejada. E aí depois desse passeio, a gente começa a parar para pensar. Por que as pessoas mentem? E a Tayana Filabroto, psicóloga especialista da USP em terapia cognitivo-comportamental e também pós-graduanda em neurociência pela PUC, num site chamado Psicólogos Berrini, disse o seguinte: algumas das principais desculpas usadas para as pessoas mentirem são a habilidade natural. Há quem diga que a mentira faz parte da história da humanidade, pelo simples fato de que o mundo funciona, que o mundo funcionário é necessário. Essa afirmação torna a mentira como se fosse uma habilidade necessária para a conservação da espécie. Sabe o que se conserva assim? Outra, mentira é necessário. Há para as sociedades. A mentira serve para reforçar a ideia de que uma cultura, de que a corrupção é válida, inclusive deve ser encorajada. Ou seja, as pessoas mentem porque precisam se dar bem. E a outra, que a omissão não é mentira, que a omissão da informação é uma forma ética de mentira. Isso porque as informações não são falseadas, mas sim ocultadas. E assim as pessoas fazem isso sem sentimento de culpa. E dentre os motivos, autodefesa. A mentira funciona, neste caso, como autopreservação. Mesmo correndo riscos, ela aparece como um mecanismo de proteção. A baixa autoestima, a falta de autocontrole e outros motivos, como ansiedade e depressão, podem contribuir para a necessidade de autodefesa pela mentira. Controle. Pessoas são controladoras, são adeptas da mentira. A ideia de manter o controle das situações faz com que a mentira pareça ser necessária para manter o poder. Creio que esse também será o que é mais comum aí daquelas pessoas religiosas que mentem
e aí prejudicam diversos grupos, como, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+. Terceiro é o medo. E, gente, aconteceu um pequeno problema aqui que eu não imaginei que tivesse acontecido. Eu achei que tivesse colocado o computador na tomada. Isso agora tá direitinho, porque não dá para eu trabalhar. E eu liguei, consegui ligar o aparelho errado. Agora no finalzinho, né? Mas vamos lá, agora vai. O terceiro é o medo. Por vários motivos, mentir a não confrontar o problema diante de si. É mais fácil mentir do que decepcionar outra pessoa, por exemplo. A fim de não perder a aceitação social individual, sua imagem e reputação, a mentira acaba sendo uma estratégia. A quarta é a inclusão. Sentir-se incluído em um grupo social ou fazer parte de algo para as pessoas com esses déficits emocionais faz da mentira um verdadeiro remédio. Uma simples mentira pode virar uma fantástica história e uma aventura pessoal para ouvintes sedentos de experiências fantásticas. Creio que a narrativa da Lava Jato poderia estar aí totalmente nessa ideia. Por fim, aumentar a verdade. As histórias reais contadas podem parecer, por vezes, sem graça ou sem sal, sem tempero. Por este motivo, a pessoa cria e aumenta um volume a uma circunstância que não existia na realidade. A gente pode pensar aí, por exemplo, nos próprios romances românticos e a chamada grandiloquência, ou seja, a maneira tem que ser algo super fantástico, e aí torna o negócio mais do que realmente é. Então, o artigo continua. Florear a realidade é criar memórias fascinantes. Por outro lado, também existem aquelas pessoas que contam histórias e mentiras, porque justamente elas adorariam que esses relatos fossem verdadeiros, se ao menos tenha acontecido. Por fim, temos um processo patológico que tem a ver com um determinado apelido de uma pessoa muito famosa e que a gente gostaria de esquecer. Mitomania. Quando mentir torna-se cotidiano e até mesmo descontrolado, é porque algo está errado com a pessoa, podendo ser o sintoma de uma patologia mais grave conhecido como mitomania. Pessoas que sofrem desse distúrbio costumam mentir compulsivamente, mesmo sem proveito próprio. Nesse estágio, a pessoa consegue fantasias sobre qualquer assunto com naturalidade. O grau de perigo é elevado quando a pessoa passa a acreditar como verdade a sua mentira na forma de autoilusão. E o que é pior, que grupos acabaram entrando nesse meio e a gente vê como é difícil, inclusive, conversar com essas pessoas. E ela faz uma relação com bipolaridade, esquizofrenia, psicose ou transtorno de personalidade, que pode estar envolvida aí como um distúrbio em comorbidade, que aí seria a mentira patológica. E aí o que fica para a gente é o seguinte: quantas pessoas têm sido prejudicadas por conta dessas fakes espalhadas? E quando a gente vê empresas lutando para manter isso, a gente vê políticos, religiosas, para manter o direito de mentir, é de dar nojo, é de vomitar. E se alguém vier e falar qualquer coisa, demos aqui diversas questões faladas pelas diversas religiosas sobre esses temas. Eu nem tenho outros, porque além de o programa ficar longo, e eu achei que eles eram fundamentais. Por exemplo, o espiritismo se baseia muito em coisas bíblicas também. E na matriz africana, depois eu posso perguntar, porque afinal não achei também nada específico com relação a isso. Mas, de qualquer forma, é importante a gente sempre ser verdadeiro e a gente saber trabalhar com essas fakes que circulam e que matam, como comprovamos nos últimos tempos. E, dentro de alguma forma, tentar estabelecer esse plano da verdade, conhecendo profundamente, ou pelo menos aprofundando do jeito que a gente pode algumas coisas, para não se deixar enganar, especialmente com informações com as quais a gente tem dificuldade de lidar. Bom, espero ter feito todo esse trabalho da melhor maneira possível, apesar de longo, mas lembrando que nós somos o canal Paz e Bem, o canal de espiritualidade plural, o canal voltado para esse diálogo entre as religiões e que permite também que a gente traga esses temas de forma que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível. Agradecemos a presença de todo mundo, pedimos sempre para curtir e compartilhar e também, dentro das possibilidades, se puder colaborar
na assinatura solitária, a gente agradece para que a gente possa manter o canal e ampliá-lo. A gente aqui embaixo tem a programação. E é importante que vocês também conheçam os outros programas que a gente possa também vencer a batalha. Outro dia eu ouvi no site, não, uma live do DCM, que chamam de algoritmos, ou seja, os algoritmos não são muito favoráveis a nós. Eu não sei, provavelmente porque eu mencionei o Islã no último programa, na propaganda, a gente quase não teve muita adesão, justamente no programa que eu trouxe dados mais palpáveis sobre a questão do estupro. Então, a gente conta com a colaboração de vocês, pedimos que a gente consiga superar esses desafios e agradecemos a presença de todo mundo. Semana que vem estaremos com um outro tema e pratiquemos, consideremos, continuemos sempre. Para todo mundo. Um forte abraço, um beijo enorme para todo mundo aí e paz e bem, sempre. Sem mentiras. Aqui não tem mentira, só tem verdade. E a gente tenta basear a nossa verdade, a verdade, com base naquilo que é possível que a gente possa entender, compreender. E vamos combater todas as mentiras. E com todo apoio, com toda união, vamos vencer. Qualquer coisa, as fontes estão no link aqui, é melhor na descrição. Vocês podem pesquisar melhor aí, para que a gente fundamente e combata as mentiras por parte de pessoas que se auto-intitulam religiosas, mas cujas obras utilizadas condenam. Se são baseadas em fontes não confiáveis, então não tem alteração de verdade. É mentira mesmo. E lembrando, fake news é a palavrinha bonitinha para mentira. Então, gente, forte abraço, um beijo enorme e até a próxima semana. Tchau, tchau.